Com relação à questão da prevenção também, pode funcionar e deve, né, se usar a homeopatia para prevenir doenças? Sim, eu acho que a homeopatia ela tem esse papel, né, assim, muito além das outras, porque ela age no emocional, no sistema nervoso central, ela age nas nossas emoções. Então, por exemplo, como que a gente faria um tratamento preventivo com a homeopatia? Eu posso inclusive dar um exemplo de uma paciente que eu tive alguns anos atrás, né, que teve um caso bem assim complexo na família. O pai teve um câncer muito agressivo, né, e o pai faleceu subitamente com esse câncer em poucos meses. E os médicos chamaram, né, a família, os irmãos, e falaram: olha, eu acho que vocês deveriam, né, fazer tratamentos, se cuidarem, porque vocês têm grandes chances de ter o mesmo destino do pai de vocês. Uau. E ela me procurou, desesperada, né, e perguntando se eu poderia ajudá-la. Aí eu falei: claro, podemos ajudar. Aí como que significa essa prevenção? Eu mostrei para ela, nós pegamos o caso do pai dela, né, analisamos, falamos: seu pai teve esse tipo de câncer. Do ponto de vista da saúde, da medicina psicossomática, quais são os sinais, né? O que essa patologia do seu pai estava falando sobre ele? A forma dele de ser, qual o comportamento dele que de certa forma contribuiu para que essa patologia fosse formada. E aí eu fui mostrando para ela gradativamente como que o pai dela se comportava, né? Como que isso sem conhecer o pai dela, né? Só com os sintomas, né? Com os sinais, com os sintomas e com a própria patologia, porque como eu te falei, o nosso corpo fala, né? Então a gente tem que entender esses sinais. Inclusive até se a gente até costuma brincar, né? Se você quiser produzir qualquer doença, é só seguir aquela receitinha que você vai conseguir. Vai conseguir, com certeza. Com certeza, né? E aí dessa forma a gente fui mostrando para ela gradativamente o que não fazer, né? Como não seguir os mesmos passos do pai dela para que ela saísse daquele ciclo, né? Porque é uma repetição de um padrão mental. Sim. A genética, a gente sabe hoje que ela não é uma fatalidade do nosso sistema, que nós fatalmente teremos aquela doença só pelo fato de sermos filhos, né? A gente sabe que é a repetição de um padrão mental que vai fazer com que aquela doença se manifeste. Porque na verdade você pode até ter geneticamente falando a possibilidade de, sim, mas não significa que se você não fizer as mesmas coisas, aquilo vai se manifestar. Exatamente. Necessariamente, não é? E eu particularmente acredito que nós temos no nosso organismo as sementinhas, vamos dizer assim, para a gente produzir qualquer doença que a gente queira. Basta você seguir aquela receita emocional, mental, né, que você vai conseguir produzir. Mas se a gente pode produzir a doença, a gente pode fazer o contrário. A gente pode fazer o contrário, né? E inclusive evitar que elas aconteçam. Então foi dessa forma que o tratamento aconteceu, de forma preventiva. Eu ajudando ela, né, obviamente, a tratar as questões emocionais. E curiosamente ela conseguiu identificar várias semelhanças que ela tinha com relação ao pai, né, da forma de conduta, que aquilo é repetido por ano, ao longo dos anos, com 20, 30 anos se comportando daquela forma, provavelmente está produzindo uma patologia. Hoje ela está bem? Sim. Muito bom. Está muito bem. A gente já conversou anteriormente, né, fora das câmeras, e eu lembro muito bem que a preocupação das pessoas é que as pessoas não podem fazer o tratamento homeopático aliado ao tratamento médico tradicional. Como é que você vê isso, Alcione? Como é que funciona? Qual é o ideal? Sim, o ideal é que a pessoa continue o tratamento, né, que ela já está fazendo, né, que ela continue tomando os remédios alopáticos que ela já toma, que ela não pode parar de tomar. Simplesmente, né? Simplesmente, porque inclusive seria até de risco para a própria saúde, né? O tratamento é feito paralelamente, né? Uma vez que a pessoa começa o tratamento homeopático, ela vai sentindo as melhoras, ela vai melhorando o seu estado, não só físico, mas emocional, psicológico, e automaticamente todo o seu organismo acompanha essa melhora, né? Então, se ela tem alguma deficiência, o próprio organismo começa a produzir aquilo e se equilibrar, entrar em harmonia. E eu sempre recomendo que a pessoa continue o tratamento alopático, voltando ao médico, repetindo exames, e uma vez identificado que a pessoa já está melhor, que ela já não tem mais aquela necessidade, ela vai gradativamente reduzindo com os remédios alopáticos até o médico que receitou, que chegue para a pessoa e fala: não, você não precisa mais. Que é algo que já aconteceu com vários pacientes mesmo. Eu estava para perguntar, isso é realidade. É realidade. Vários pacientes, inclusive pessoas de hipertensão, problemas de tireoide, que inclusive os médicos chegam e falam: você tem que tomar pro resto da vida. Não é verdade. Entendeu? Ninguém foi feito para tomar um remédio para a vida toda. Entendeu?
tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver o nosso organismo, ele tem uma inteligência. Então, ele é capaz de produzir tudo que precisa para estar em harmonia. Se ele não está fazendo isso, é porque ele não está recebendo os comandos emocionais necessários para estar em harmonia. Então, dessa forma, a pessoa vai realmente precisar de ficar pro resto da vida. Dependente, porque ela não está suprindo. Porque ela não está suprindo. Na verdade, ela não está dizendo, olha, né, eu preciso que você funcione de uma outra maneira. Sim. Né? Inclusive pessoas que têm problemas de depressão, né, que estão tomando antidepressivo por anos e que continuam com a depressão, porque não estão resolvendo a causa. Né? O que está por detrás ali daquela patologia? O que aquela patologia está dizendo para aquela pessoa? Como que ela pode se encontrar novamente? O antidepressivo não vai ajudar a pessoa a resolver isso. Ela precisa de um tratamento, de uma terapia, de um remédio que estimule a energia vital daquela pessoa para que ela possa ter forças de reagir, né? Para que ela possa ter forças de conseguir encontrar as respostas que ela precisa, de agir de forma diferente. Né? Muito interessante isso que a gente está conversando, porque também volta naquela questão de que se você quer realmente resultados diferentes na sua vida, você precisa começar a fazer diferente, né? É aquela coisa que que a gente fala, você não pode plantar uma semente de uma coisa não positiva e querer que floresça alguma coisa positiva. Né? Exatamente. Ou então você não pode fazer o mesmo caminho todos os dias e esperar ver coisas diferentes. Então é essa manifestação de querer fazer diferente para a sua saúde, para a sua vida, que é fundamental. E eu acho que é isso que volta a brotar, né? Eu sinto que é isso, que a homeopatia pode voltar a te dar esse caminho, né? Exato. Buscar esse caminho diferente. Exatamente, porque ela tem o potencial de agir no emocional. Né? Ela age de uma forma muito direta no nosso emocional. Ela é capaz de modificar uma personalidade. Pessoas que são altamente agressivas, com o tratamento homeopático, elas vão se acalmando, vão ficar mais calmas, mais tranquilas. E o mais interessante é que não é uma forma paliativa, não é uma supressão daquela personalidade. É a pessoa conseguindo se apaziguar. Entende? Assim como pessoas também que eu vejo essa questão muito interessante da agressividade que eu citei, quando eu trato, por exemplo, crianças com autismo, que muitas das vezes tem muita agressividade. É impressionante como que isso acalma, como que a criança é serena, como que a criança deixa de ter aquele comportamento agressivo, né? De uma forma muito interessante. Então é bem... Na verdade, você não vai estar bloqueando ou abafando aquilo, mas você vai estar tratando aquilo com carinho, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Exatamente, a gente vai na raiz e ajuda a pessoa a entender o que está acontecendo, porque ela está tendo aquele comportamento. E uma vez que ela consegue compreender, ela consegue enxergar a vida com outros olhos, ela se modifica por dentro. Mas nesse caso especificamente com crianças com autismo, né? Que de repente tem uma dificuldade de compreensão, esse papel todo é do pai e da mãe, não é? Sim, os pais têm um papel primordial, né? É uma interferência muito grande. Eu diria que até os 14 anos é uma interferência direta muito grande dos pais com relação aos filhos. Inclusive, curiosamente, muitos sintomas que as crianças têm, muitas patologias que as crianças têm até essa idade estão diretamente relacionados com a influência dos pais. Porque as crianças são como esponjas. Então, muitas das vezes, a mãe está com algum problema muito sério, emocional, ou o pai, e a criança, naquela convivência, ela vai estar absorvendo. E ela vai estar somatizando aquilo, da energia ambiente que ela está vivendo. Então, às vezes, eu recebo mães aqui tratando os filhos, e a determinado ponto do tratamento eu falo, se não tratarmos você, o seu filho não vai ter uma resposta melhor, porque o problema está com você, na convivência com você. A criança está absorvendo muito as suas dificuldades, as suas dores, né? Então, e aí a gente faz e a criança automaticamente melhora. E muitos pais não conseguem aceitar muito isso. Isso que eu ia comentar. É uma questão de ter consciência e do tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto pais. Sim. Porque com certeza a gente repassa, né, fica repassando essa energia não positiva um para o outro. Sim, né? Isso que é natural e às vezes, na maioria das vezes, não é intencional. Não, absolutamente. Né? Eu diria que nunca é intencional, né? Só que imagina que às vezes os pais, eles passam por dificuldades, né? Às vezes por ser o primeiro filho e não saber lidar, como não saber educar. E a criança está absorvendo aquilo. Então é buscar ajuda, né? Para poder conseguir estar bem consigo mesmo e fazer com que a criança também esteja. Muito, muito interessante mesmo. E a gente já conversou também
e eu já participei. A Alcione também faz encontros, né? Fala um pouquinho sobre esses encontros, o que se faz nesses encontros, são uns workshops que acontecem, que são muito interessantes para ajudar as pessoas. Eu gostaria que você falasse pra gente. Sim. Bom, como que surgiu a ideia desses encontros? Porque foi exatamente aqui no consultório que surgiu a ideia desses encontros. Porque o que eu passei a observar com as pessoas que eu atendi? A primeira consulta dura em torno de 2 horas e os retornos é 1 hora. Então é um espaço muito curto de tempo que a gente passa aqui com o paciente. E eu passei a observar que esses pacientes precisariam de uma continuidade, né, da gente estar conversando mais, trocando ideias, trocando aprendizados também, né, expandindo determinados assuntos que a gente começava a falar na consulta e não tinha tempo de aprofundar. Né? Às vezes até assuntos relacionados à própria patologia, a forma como as doenças acontecem, assuntos relacionados sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, né? Então, por exemplo, eu falo para os meus pacientes, você precisa do cuidado do seu espiritual. Aí a pessoa fala para mim, mas como eu vou cuidar do meu espiritual? Aí eu começava a explicar, só que em 1 hora não era suficiente. Sim. E a pessoa só vai voltar depois de 1 mês, né, no mês seguinte. Então, assim, fica meio que perdido. Então, eu resolvi criar esses encontros, né, como uma oportunidade de expandir os assuntos diversificados, né, mas com um tema profundo, um tema principal, que é o autoconhecimento. Então, o objetivo dos encontros é ajudar as pessoas e também a mim a expandirmos, aprofundarmos na questão do autoconhecimento, em vários aspectos. Então, não é workshop, não é palestra, é um estudo, é um encontro interativo, onde que a gente aprofunda determinados assuntos que vêm à tona, perguntas que às vezes as pessoas fazem. Então, os encontros eles são feitos com o material que as pessoas presentes nos trazem. Então as pessoas às vezes têm perguntas e a gente vai respondendo, a gente vai aprofundando essas perguntas, nesses questionamentos e ali faz-se, né, o encontro, para que as pessoas tenham a oportunidade de se manifestarem, de falarem, né, de trazerem as suas perguntas, o seu questionamento. Porque quando às vezes você vai numa palestra, num workshop, o participante às vezes não tem a oportunidade de se expressar. De falar, né? Então, nos nossos encontros, a pessoa tem essa oportunidade de falar, de se expressar, de fazer perguntas e a gente aprender junto, a gente aprofundar. Então, essa foi a ideia dos nossos encontros, desenvolver o autoconhecimento juntamente, porque juntos a gente tem mais força. Né? Então, às vezes uma pessoa traz um ensinamento, outra traz outro, uma pergunta ajuda uma outra pessoa. Então, juntos nós somos mais fortes. E necessariamente tem que ser seu paciente para poder participar dos encontros? Não necessariamente. Às vezes, inclusive, até também é uma ideia, porque às vezes eu também comecei pensando nisso. Porque às vezes tem pessoas que querem fazer o tratamento, mas não têm condições financeiras. Então, é uma oportunidade que eu tenho, né, de estar com essas pessoas e estar, de alguma forma, auxiliando, sem que elas sejam necessariamente meus pacientes. Então, é aberto para todas as pessoas que estejam interessadas em aprofundar, em desenvolver o autoconhecimento, de se entenderem, de se auto-perceberem, de verem, né, aprender uns com os outros ali, como que podem aprofundar, como que podem se autoconhecer. E agora eu vou pedir para você fazer uma coisa assim, da Alcione antes, né, que chegou em Londres sem um rumo certo, para a Alcione hoje, que ajuda a guiar pessoas, né? Para alguém que está nos vendo, que está nos assistindo, que ainda está nessa confusão de saber para onde ir, quero voltar, não quero voltar, eu estou no lugar certo, eu estou fazendo a coisa certa. Como é que você poderia, né, em poucas palavras, assim, auxiliar? É lógico que depois vocês podem conversar com a Alcione, mas só para dar um conforto, porque às vezes é isso que a gente precisa se espelhar em alguém que teve dificuldade, mas conseguiu. Sim. Bom, eu começaria dizendo da seguinte forma: não desista dos seus sonhos, né? Porque eles certamente vão se tornar realidade, sejam eles bons ou ruins. Né? Então, tenha foco, né, nas suas metas. Quais são as suas metas? O que você gosta de fazer? O que te traz alegria de viver? Né? Então, se nós soubermos responder isso, ótimo, a gente tem ali um ponto. Mas o que acontece com a grande maioria de nós é que nós não sabemos essas respostas. Muitas das vezes a gente não consegue, nós não sabemos, nós não nos percebemos. A gente não sabe o que nós gostamos, o que nos traz aquela alegria de viver. Ou se muitas vezes nós sabemos, a gente não tem a coragem porque a gente acha que não vai ser capaz. Que isso era eu ontem, né? Eu de alguma forma sabia o que eu queria, tinha aquela certeza, aquela convicção, mas eu me sentia totalmente desestimulada porque eu achava que eu nunca iria, era uma coisa impossível na minha vida.
Eu achava que era uma coisa que jamais poderia acontecer, e morando aqui em Londres piorou. Se lá no Brasil não tinha, aqui menos ainda, né? Então, ou seja, o que eu diria é isso: nunca desista dos seus sonhos. Vá em frente, né? Persista. E eu gostaria até também de compartilhar uma experiência interessante, uma frase que foi a minha frase que me estimulou e que ela me acompanha até hoje. Eu me lembro que estava na casa de uma amiga no Brasil, e ela tinha uma livraria, uma bibliotecazinha, ela tinha uma prateleira de livros e tinha uma etiquetinha com uma frase coladinha na prateleira de livros dela. E eu cheguei bem perto e fui ler o que estava dizendo aquela frase. Era uma frase de Goethe, que falava assim: quando uma pessoa desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. E essa frase é uma frase assim que me tocou profundamente, né? É a frase que me ajudou a chegar aqui até aqui hoje e que me ajuda a continuar, né? Então é sempre a gente ter um foco, né? Para onde que nós estamos indo. E se você não consegue descobrir isso, porque de alguma forma você foi se apagando, se anulando, então venha descobrir, né? Nós estamos aqui para isso, para te ajudar a encontrar, a fazer com que essa luz aí possa brilhar, né? Então esse é meu trabalho, é fazer análise não mais de computadores, mas hoje de pessoas, né? Analisando as pessoas, ajudando a fazer com que elas se auto-percebam, porque o meu objetivo não é mostrar, não é colocar nenhuma informação para aquelas pessoas, é ajudar a tirar o que está lá de dentro, né? Ajudar limpando ali aquelas arestas, né? Fazendo com que aquela pessoa consiga tirar lá de dentro aquilo que está lá, porque dentro de cada um de nós tem exatamente aquilo que nós precisamos para ser feliz. A gente só precisa conseguir acessar. E sozinho, muitas vezes, a gente não consegue ter esse acesso. A gente precisa de uma ajuda externa, né? Com certeza. Muitíssimo obrigada. Um bate-papo super gostoso. A gente podia ficar aqui 3 dias conversando, na verdade. Mas eu agradeço muito. Agradeço a vocês que tiveram a paciência e o entusiasmo de nos assistir. Nós vamos colocar todas as informações da Alcione aqui, todos os detalhes sobre os próximos encontros. E mais uma vez, eu te convido. Vem comigo e inspire-se. Muito obrigada.